Prazer estar com vocês aqui, uma honra muito grande mesmo. Como o Fábio antecipou, né? Deixa eu me apresentar um pouco para quem não nos conhece ainda. Estou conhecendo gente nova aqui. Educação mandando se apresentar primeiro, né? Então, meu nome é Silfarne, esse nome é complicado aí, mas o pessoal pensa que quando vem o nome Silfarne, pensa um cara de 1,80 m, louro, de olhos azuis, vem esse baixinho assim, pequeno, né? Na verdade, eu vim do Rio, mas eu sou o que a gente chama de um cearoca, né? Sou cearense. Minha família mudou-se para o Rio quando eu tinha 10 anos de idade. Obrigado. Como o natural êxodo nordestino, né? No final, na metade dos anos 70. E com 10 anos eu fui para o Rio e já completei o primeiro tempo do jogo, fiz 50 anos já, então a maior parte do tempo no Rio. Eu também sou pastor evangélico, né? Já há alguns anos, há mais de 25 anos. Casado há 27 anos com a Patrícia, também psicóloga, uma mulher especial. Temos um filho, Aleph, tem 22 anos, está estudando nas Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio, estagiando nessa área de comércio exterior também, já encarando o desafio já de importação e exportação na empresa no Rio de Janeiro mesmo. Já pensando em casar daqui a 2 anos, planejando casamento, então a família está seguindo, né? Também trabalho com psicologia, sou psicólogo clínico, com abordagem em terapia cognitiva comportamental, mas também, como foi dito aqui, é verdade, formação em terapia familiar sistêmica, que é a área que mais a gente se envolve, e a gente tem pesquisado, estudado e palestrado sobre isso em alguns lugares realmente. E a gente veio aqui hoje compartilhar um tempo com vocês, espero que seja um tempo agradável. Não sou um grande empreendedor na perspectiva natural, embora a psicologia seja um desafio, e a gente hoje se manter como psicólogo é um desafio também. Mas, além do desafio do consultório e das palestras, tem a igreja. E nossa igreja temos também uma ONG, né, um projeto social, a Associação Vida Plena. Também não tem como ia estar ligado à psicologia também. Nós temos um trabalho, nossa igreja está plantada na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, né, cidade de Mesquita. E nós temos um trabalho em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atendendo crianças vítimas de violência de forma terapêutica e suas famílias. Tem sido um trabalho de referência na nossa região. Temos tido bons frutos de crianças que vêm de lares totalmente esfacelados, né, destruídos, e através do acompanhamento terapêutico, psicológico, tem encontrado saúde psíquica e também espiritual, eu creio, com certeza. Eu quero hoje bater um papo com vocês no tempo que temos aí, sobre algo que muitas vezes pode passar de largo quando se pensa em desafio, em empreender, em negociar, que é contentamento. Encontrar, de fato, contentamento naquilo que faz, naquilo que vive. Eu antes quero ler um texto, você já deve ter ouvido alguma vez esse texto do Max Gehringer, o Guru, mas eu queria relê-lo rapidamente, sem querer ser cansativo. Ele diz assim: existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas às grandes questões sobre o mercado de trabalho. Aqui vai um pequeno resumo de uma entrevista do famoso Randolph Brennan. Pergunta: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta: quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Pergunta: o profissional do futuro será um individualista? Resposta: pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, porque se cair não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Pergunta: que conselho o senhor daria aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta: que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta: muitas vezes os justos são tratados pela cartilha dos injustos, mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Pergunta: o que é exatamente sucesso? Resposta: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não deixa dormir, ele está acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e a sua desgraça. Belas e sábias respostas. Eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Brennan. Eu inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram tiradas de um livro escrito há 2.300 anos, o Eclesiastes de Salomão, do Velho Testamento Bíblico. Mas se eu digo isso logo no começo, muita gente talvez nem teria interesse em continuar ouvindo.
Esse texto do Max Guerin, que passa na Rádio CBN, passou alguns anos, né? Ele é muito marcante porque o Max Guerin toca em um ponto, eu quero compartilhar com vocês, que é o medo que algumas pessoas têm de admitir que a Bíblia pode ser e deve ser, não somente uma ferramenta religiosa ou de instrução de princípios religiosos, mas um livro de vida, que ensina princípios da vida. Portanto, não tem como eu, como pastor, abrir mão dessa perspectiva bíblica, compartilhar com vocês, empreendedores, homens de negócios, que têm desafios, que estão querendo crescer, a importância de perceber o que o livro do autor da vida, do Criador, fala para nós sobre contentamento. O próprio Eclesiastes, citado por Max Guerin, Eclesiastes, vocês sabem, é um livro de Salomão. Salomão, de acordo com a história, foi um dos reis mais poderosos e sábios que o mundo teve. Foi um homem muito ocupado, o governo de Salomão foi um governo muito intenso de atividades. E Salomão, quando escreve Eclesiastes, esse livro é bem interessante, porque Eclesiastes é um livro de crise. Salomão está perto, já está velho, está idoso, e ele começa a repensar a vida. O livro de Eclesiastes é um livro de muitas perguntas, algumas até sem respostas. Eclesiastes é que aborda aquele famoso capítulo 3, que fala que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Ele fala do tempo de nascer e do tempo de morrer, né? E a gente sempre gosta de pensar, temos um amigo lá nos Estados Unidos, Sérgio Elias, que é um teólogo também muito amigo nosso, ele sempre fala, quando vai aos cemitérios e vê as lápides, que tem o ano do nascimento da pessoa e o ano da sua morte. E entre essas duas datas, há um traço que na língua portuguesa chamamos de hífen. Ele costuma sempre dizer que a nossa vida é só aquele hífen. Não escolhemos o dia que nascemos, nem escolheremos o dia que morreremos, a não ser que demos cabo à nossa própria vida. Então, na verdade, o nascimento e a morte não nos pertencem. A única parte dessa história que temos algum controle, e algum só, é o hífen, né, que passa muito rápido. E se não soubermos vivê-lo, nós podemos passar, conquistar coisas, ter recursos, perder, ganhar e não viver de fato, né? Então, é importante pensar o sentido dessa vida. O mesmo Eclesiastes, do de Salomão, no capítulo 5, olha que coisa interessante que ele fala. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com alegria de coração. Então, muito mais do que conquistar riquezas, Deus quer nos capacitar para desfrutar dessas riquezas, encontrar prazer nelas. Agora, como psicólogo clínico, atendendo pessoas em consultório já há algum tempo, nós temos ouvido histórias de pessoas que conquistaram muitos bens materiais, mas que hoje estão chegando depois de 50 anos de idade, sem encontrar propósito na vida. Tem um autor também que eu curto muito, admiro muito, que é o Brennan Manning, em um dos seus livros, acho que é o Evangelho Maltrapilho, ou O Impostor que Existe em Mim, não lembro qual dos dois agora, ele fala sobre a importância de nós entendermos o momento do que ele chama de segunda chamada. Há um momento na vida da gente que a gente tem que pensar, peraí, eu preciso me reinventar, preciso encontrar um propósito novo. Então eu trago uma palavra, eu vejo aqui uma plateia bem heterogênea, tem gente muito jovem, gente da minha faixa etária. Eu trago hoje um desafio para vocês, para todos nós pensarmos, se vale a pena gastar toda a energia no trabalho sem entender o propósito. Hoje, doenças como burnout, que é a palavra, se fosse traduzir o literal do grego, do inglês, seria queimar por inteiro, né? O burnout é onde você se queima totalmente, de dentro para fora. Estresse, os TAGs são os transtornos de ansiedade generalizada, os TOCs, transtornos obsessivo-compulsivos, cada vez mais estão afetando homens que trabalharam a vida inteira e enriqueceram e deixaram um legado material para seus filhos, para a próxima geração, mas estão sem sentido. Há um livro que eu recomendo você ler, se não leu ainda, um livro simples, pequeno, do Mário Sérgio Cortella, Qual é a Sua Obra? Não sei se já leu esse livro. Um livro bem fino, você lê rapidinho, em poucos minutos você lê esse livro. Ele trabalha no livro uma questão bem interessante, ele confronta o conceito de trabalho. Uma das raízes etimológicas para trabalho, que chegou a nós, do latim, foi o tripalium. O tripalium, na verdade, era um elemento de tortura, onde a pessoa era fixada no pescoço e ela era torturada com desconforto. E essa palavra deu origem, no latim, até equivocadamente, que a palavra original para o trabalho deveria ser labor, mas o tripalium acabou ganhando força. Mas ele trabalha muito o conceito de outra palavra grega, que tem a ver com trabalho, que é poesis, de onde vem poesia, mas na verdade quer dizer obra. E que nós deveríamos ver trabalho não como uma tortura, mas como uma obra.
Aquilo que eu executo, que eu produzo é obra, porque Deus, o Criador, nos capacitou com as suas qualificações. Então, tudo que temos de capacidade veio dele. Eu preciso pensar nisso. Por isso eu falei que a minha ideia é trazer, nesses poucos minutos que restam, um texto bíblico, para pensarmos sobre isso. Tem um cara chamado Paulo, o apóstolo Paulo, que teve uma vida muito intensa também. Paulo viveu uma vida de trabalho, mas de obra, uma obra que não parou. E Paulo escreve no final da sua história de vida uma frase que é muito marcante. Ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, ele fala: eu fiz o melhor que pude, cheguei até o final da corrida. Quantos de nós vão acabar a história dizendo: eu completei tudo que tinha que completar? Quantos de nós vamos encurtar a nossa vida? Quantos de nós vamos encurtar nossos propósitos pessoais porque nos entregamos totalmente ao trabalho sem entender o seu sentido? Esse homem, Paulo, que viveu intensamente o que ele acreditava e foi até o final da sua vida, escreve um texto numa carta a uma igreja em Filipos, carta aos Filipenses. Eu quero compartilhar com você esse texto e rapidamente encerrarmos pensando em alguns pontos que Paulo cita aqui. Paulo fala sobre aquilo que é a proposta de hoje, do que ele chama ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quantos aqui honestamente gostariam de aprender um segredo para viver contente em toda e qualquer situação? Eu gostaria. Pois cara, mas viver contente em toda e qualquer situação é impossível. A gente vai ficar triste às vezes, vai ficar aborrecido às vezes. Eu vou ter raiva daquele funcionário, vou ter raiva daquele patrão, vou ter raiva daquele concorrente, vou ficar chateado com a perda de um negócio, vou ficar chateado quando alguma coisa não der certo na minha vida, vou ficar chateado quando a coisa fracassar, vou ficar triste quando tiver perdas. Viver contente em toda e qualquer situação não é a mesma coisa que viver feliz em toda e qualquer situação. Felicidade é temporal, felicidade é circunstancial e é necessário. Temos momentos de felicidade. Mas quem vive feliz o tempo inteiro só é um esquizofrênico. Como é que alguém pode estar feliz o tempo inteiro perdendo um filho? Como é que alguém pode estar feliz? Aliás, essa é a proposta do século, é hedonista, de estar feliz o tempo inteiro. Não tem como alguém ser feliz o tempo inteiro, você entende isso? Só com um problema sério, um comprometimento sério psíquico. Nós vamos ter momentos de tristeza, e a tristeza é necessária também. Porque todas as emoções basais são necessárias, tanto a tristeza quanto a alegria, a felicidade. Agora, estar contente é mais do que estar feliz. A palavra contentamento, na sua raiz etimológica, fala de ter um conteúdo, é ter algo interno, é ser completo por dentro. Então, Paulo fala que aprendeu esse segredo em toda e qualquer situação. E ele mostra esse segredo nessa carta. Ele fala o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quero, nesses minutos que restam, compartilhar com vocês alguns princípios que Paulo colocou aqui. Se você é um empreendedor, se você é um funcionário, se você é um aposentado, se você é um ministro do evangelho, se você é um psicólogo, se você é um gari, se você é um limpador de rua, isso pouco importa. O que importa é o seguinte: a vida precisa ter sentido. E sentido não está só em ganhar coisas e angariar bens. Com certeza não é, meus amigos. Mais de 2 décadas ou quase 3 décadas de ministério pastoral e mais, pelo menos, aí 1 década de atendimento com terapia de família, eu posso confirmar para você que lidei com gente que conquistou muita coisa e chegou ao final da sua história sem sentido de vida. Então, qual o segredo para viver contente sempre? Então, Paulo dá algumas dicas. Primeiro, alegrar-se sempre. Você acabou de falar que não dá para ficar feliz o tempo inteiro. Mas alegrar-se sempre não é estar feliz o tempo inteiro, é alegrar-se. A alegria é uma produção interna. Eu decido me alegrar. Você entende isso? Eu decido, diante dos conflitos, buscar alegria. Há um homem na Bíblia chamado Jeremias que enfrentou um tempo muito difícil. Ele diz, no meio da sua crise, ele fala: Senhor, me ajuda a lembrar daquilo que pode me trazer esperança. Então, alegrar-se sempre é uma proposta. O que pode produzir alegria a você? Depois de um dia desgastante de trabalho. Poucas coisas dão mais alegria do que o sorriso de um filho, gente, do que brincar com um cachorro em casa, do que
sentar na calçada e perceber coisas simples. Nós esquecemos, pode parecer uma coisa piegas ou romântica demais que eu estou falando, mas tenho certeza que a alegria que vai ser gerada naturalmente está nas pequenas coisas. Não custa dinheiro. Nós precisamos reencontrar isso. O que nos dá alegria e buscar alegria. Eu, por exemplo, contei até alegria sofrendo, né? Porque eu sou botafoguense, então eu me alegro quando sofro, mas eu me alegro. Costumo dizer que botafoguense, ele festeja cada gol, porque não importa. Depois passei 21 anos sem título, gente, tudo é alegria, não é verdade? Então estamos aí na Liberta, aí mandando ver, e estou feliz. Então você vai encontrar alegria. Se eu fosse um cara angustiado cada vez que meu time perde, eu estava louco. Se fosse beber, eu ia virar um pinguço, né? Não tinha jeito, não tinha mais saída para mim. Então, escolhi me alegrar. Você pode escolher se alegrar, tá certo? E depois ele fala de amabilidade. Seja uma pessoa amável. Amabilidade tem a ver com gentileza. Bons, amigos, exercitem gentileza. Eu sei que a vida é estressante. Não estou dizendo que você não vai estressar nunca. Mas, às vezes, são pequenos gestos de gentileza. Quer dar um exemplo? Você vai no mercado, está na fila do mercado. E aquela moça do caixa, operadora inexperiente, começou a fazer aquilo agora. E ela está ali amarga, ou tão enrolada, não sabe fazer o serviço. As pessoas da fila começam a gritar com ela. Às vezes, só você chegar lá perto dela, apertar a mão e falar, fica tranquila, você vai conseguir. Quando você é amável para alguém, está de retorno. Tem um filósofo judeu, Martin Buber, ele fala sobre o encontro. Ele fala uma coisa muito importante. Quando eu e tu nos encontramos, entre eu e tu, acontece algo. É o entre no encontro que é uma troca de saúde. Agora, se eu encontrar com tu e achar que tu é isto, aí não vai ser eu tu, vai ser eu isto. Quando eu encontro com isto, isto não é nada. Só tem eu. Aí eu saio infeliz. Quantos encontros por dia faltam amabilidade porque nós achamos que o outro é apenas isto? Você entende o que estou falando? Desde o garçom que nos atende ali, desde a comissária de bordo, desde o moço que limpa a rua, o funcionário, ao patrão, ao sócio, ao parceiro, ao amigo, ao vizinho. Ele não é isto, ele é outro. Então, essa amabilidade, essa gentileza produz assertividade. Então, comece a exercitar isso. Faça treinamento, sabe, com gente que você não conhece. Comece a ser gentil com pessoas que normalmente você não seria. Você vai ver como isso é saudável, como isso volta para você, isso traz saúde interna. Depois ele fala para não andar ansioso. Ansiedade, gente. Ansiedade é uma doença fortíssima desse século. A Organização Mundial de Saúde está preocupadíssima com a ansiedade, né? 29,6% dos paulistanos sofrem de ansiedade. É a cidade de maior ansiedade do mundo, né? À frente até dos Estados Unidos. Nós temos uma realidade de ansiedade fortíssima, onde 10% da população do mundo talvez sofra de ansiedade hoje em dia. E muitas vezes a ansiedade é gerada pelo quê? No nosso próprio ambiente de trabalho, pelo desejo de alcançar êxito. Olha que um cara falou aqui sobre sucesso e como essa busca de sucesso equivocada gera ansiedade. Ouça essa frase rapidamente aqui. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem no alvo, mais vocês vão sofrer. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto a rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. Então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los, precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Quem falou isso foi Viktor Frankl, o criador da logoterapia, uma das terapias psicológicas, trabalha a questão do sentido da vida. Tem um livro que vale a pena você ler, o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um cara que ficou preso no campo de concentração nazista. É um terapeuta renomado, faleceu há alguns anos, mas um homem que marcou muita história de pessoas por trabalhar o conceito de sentido na vida. E o sentido não pode ser a busca do sucesso. O sucesso acontece. Eu sei que isso talvez vá na contramão do que muito é ensinado hoje. Eu não estou dizendo que você não deva almejar o sucesso, mas não pode ser a sua obsessão. O sucesso e a sua obsessão gera ansiedade, tá? Então procure ler esse livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, você entender um pouco mais o que é encontrar sentido na vida e propósito, que vai diminuir o teu nível de ansiedade. Depois Paulo fala, não andem ansiosos, mas levem as suas necessidades à oração. Então Paulo fala da importância de você cultivar uma vida de oração. E aqui, gente, você sendo cristão ou não, evangélico ou não, católica, espírita, até ateu, pode parecer uma loucura o que eu estou dizendo, né? Mas, primeiro te colocar na questão psicológica, não dá para aprofundar muito por causa do tempo, mas há pesquisa séria sobre isso, que o momento de, nós chamamos de oração, e alguns vão chamar de reflexão, vão chamar de solitude, o momento de rever a vida, de contemplação, o cérebro libera endorfina, o cérebro libera
neurônios de prazer, hormônios de prazer também. Há equilíbrio no cérebro quando você separa um tempo para contemplação. A Bíblia chama isso de oração. Oração também é um tempo de contemplação. Oração não é um talão de pedidos. Oração é você sentar para conversar com Deus Pai. Gastar um tempo com Ele. Isso produz saúde. Eu sei que a sua vida pode ser muito corrida, meu amigo. A minha vida é muito corrida. Falei agora aqui, eu sou psicólogo clínico, sou pastor de uma igreja, coordeno essa ONG, palestro em muitos lugares. Estava fazendo isso na vida agora com o Luiz Fernando, mas eu tento lutar meu esposo para toda semana separar um dia para parar um pouco. Seja uma manhã e uma tarde, seja uma tarde e uma noite, que a gente consiga parar, ou ir para o cinema, ir para um teatro, ou bater papo, ou ter um tempo de qualidade. Nós não podemos abrir mão disso. E a oração faz parte desse processo. Separar um tempo para ficar consigo mesmo, e aquele que crê em Deus, como nós cremos com Deus, em oração. E aí, se você trabalhar suas queixas e suas angústias ali. Paulo também fala sobre uma coisa importante. Alimente-se de bons pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Mas como é que eu vou alimentar meus pensamentos, cara? Eu penso e pronto, o pensamento vem. Pensamentos não nascem do nada. O pensamento é produzido para aquilo que eu ouço, para aquilo que eu vejo, pelos sentidos externos que afetam meus sentidos e geram a resposta. O que está ocupando minha mente? Eu preciso gastar tempo com coisas boas, gente, para produzir pensamentos bons, ok? Nós estamos sendo, olha só, gente, sei que o tempo já acabou ali, eu vou ser rápido. Nós estamos sendo bombardeados por uma indústria ansiógena, uma indústria que produz ansiedade, que produz síndrome de pânico. É lógico que a violência existe, mas é o tempo inteiro. Violência, crise, desgraça, tragédia. Se você deixar se alimentar a sua mente, você vai pirar, meu irmão. Você precisa produzir bons pensamentos, ouvir boas palestras, assistir boas programações. De novo, a oração é importante, para alimentar a sua mente com bons pensamentos. Os pensamentos produzem sentimentos. E os sentimentos, as emoções que nos levam a tomar decisões. E as decisões que você toma, começam a transformar em hábitos, depois esses hábitos viram teu caráter. Você quer mudar o caráter, você quer mudar o comportamento, tem que mudar primeiro os pensamentos, porque os pensamentos produzem sentimentos. Isso é uma que a gente chama de conceituação cognitiva. Pensamentos produzem sentimentos, sentimentos produzem ação. E a ação decide nosso destino. Ok? Então comece a trabalhar bons pensamentos. Depois Paulo fala, põe em prática o que aprendeu. Porque uma das coisas que mais falta nesse século é prática. A gente tem muita teoria, você vai em várias palestras. Então, eu falei um monte de coisa para você em poucos minutos aqui. Mas você foi capaz de anotar uma coisa, pelo menos, põe em prática. É o quê? É ter o tempo de oração? É o quê? É ler bons livros? É o quê? É gastar tempo com meu filho? Põe em prática uma coisa, pelo menos, que você aprendeu aqui hoje. Gente, nunca houve tanta abundância de palestras, esse nível aqui do Café com Amigos. Você deve conhecer o TED também, que tem muita palestra boa na internet, pregadores. Conceitos bons tem os borbulhões, mas você não praticar nada disso. Foi muito bom tomar um café aqui, rever vocês, você perdeu o seu tempo no sentido de prática. Penúltima coisa que Paulo fala, é um conselho que ele dá. Eu aprendi o segredo porque me adaptei tanto na fartura como na abundância. Adapte-se. É importante se adaptar. Tem gente hoje se suicidando porque não se adaptou. Ele teve um nível de vida lá em cima, a empresa quebrou, o mercado caiu, ele não quer vender o carro dele, não quer mudar de casa, ele não quer sair daquele clube, não quer parar de fazer os passeios caros. Adapte-se a momentos de fartura e a momentos de faltura, como diz o outro. Adapte-se. Seja feliz tendo muito, mas seja feliz tendo pouco também. Encontre felicidade nisso. Se você quiser manter o mesmo padrão sempre, se enrijecer, adapte-se ao mercado, adapte-se para as mudanças do mercado. Não sei se é algum taxista que hoje essa crise do táxi, do Uber, não tem jeito, tem que se adaptar, querido. O mercado está mudando, o mundo está mudando. Tá certo? Nós precisamos nos adaptar, inclusive, às circunstâncias difíceis da vida. E, finalmente, Paulo diz, o segredo que eu tenho é que a minha força está nele. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero trazer uma palavra final dizendo isso. Tenha fé em Deus. Fortaleça-se nele. A vida traz fraquezas às vezes mesmo. Então, é que você pensa que tudo acabou. Você pode estar falando para alguém que pensou, acabou tudo, cara. Meu negócio faliu, minha família está quebrada, não resta mais nada. Acabaram todas as minhas forças. A matemática diz que zero não se multiplica, não é isso? No livro do profeta Isaías está dito que o Senhor multiplicará a força daquele que não tem nenhum vigor. Só Deus pode multiplicar zero. Ele pode multiplicar a tua força se você se fortalecer nele, ok? Deus abençoe vocês, tenham um bom dia, muito obrigado pela atenção de todos.